Olá, eu sou Roberto Gordilho Eu sou Fabiana Freitas. e estamos aqui em mais um podcast Gestor Extraordinário, aquele bate-papo que fazemos para ajudar o seu desenvolvimento profissional, para ajudar a aceleração da sua carreira, para te tornar um gestor ou uma gestora extraordinária da saúde. Roberto, qual vai ser o nosso tema do dia? Fábio, o tema de hoje é maturidade de gestão e oportunidades profissionais na saúde. Dois temas que eu venho falando assim que eu adoro. Vamos falar de maturidade de gestão e vamos falar das oportunidades que estão acontecendo aí cada vez mais nesse ambiente da saúde. Então vamos começar pelo básico. Como você colocaria e o que você explica o que é maturidade de gestão? Fábio, maturidade de gestão é um conceito que eu defini no meu livro, Maturidade de Gestão Hospitalar e Transformação Digital, os caminhos para o futuro da saúde. E maturidade de gestão é muito mais que estar informatizado. É ter pessoas qualificadas e capacitadas para utilizar a tecnologia com bons e sólidos processos para entregar uma estratégia definida. E um bom sistema de governança que permita uma boa gestão da organização e dos projetos. Então, maturidade de gestão envolve 5 elementos: governança, estratégia, tecnologia, processos e pessoas. Esses 5 elementos juntos, trabalhados, dão a uma instituição um grau maduro na sua gestão. E qual é a relação como você começou falando de maturidade de gestão e falando de oportunidades, né, no mercado da saúde? Qual é a relação que existe entre a maturidade e essas oportunidades que você vem falando constantemente no podcast, no seu dia a dia, naquilo que você trata o tempo todo, você fala dessas oportunidades? Fábio, olha só, esse período que nós estamos vivendo ainda, que ele ainda não acabou, esse período chamado período da pandemia, ele acelerou muitas coisas na saúde. E uma delas, você vê, desde 2017, quando eu formulei esse conceito, 2018 eu lancei o livro, eu venho levantando uma bandeira muito forte de que as organizações de saúde precisam aumentar o nível de maturidade de gestão. E isso eu participei de diversos congressos, dei diversas palestras, muitas aulas, mas era um conceito que era difícil as pessoas materializarem. Isso era uma coisa tão distante que quando elas iam para o dia a dia, elas diziam assim, não, mas a gente tem processo. Não, mas as nossas pessoas estão aqui, estão trabalhando, estão funcionando. Não, mas eu tenho uma estratégia, eu tenho um planejamento estratégico, mesmo se em março ele já não existisse mais. Assim, a tecnologia está aqui, meu sistema está aqui rodando, e era difícil materializar. Quando veio a pandemia, ali março, abril, ficou claro os problemas de gestão que grande parte das nossas organizações, principalmente, mas não exclusivamente, os hospitais tinham. E aí, muitos hospitais, muitas clínicas, algumas operadoras, nos procuraram e voltaram ao tema, lembraram das palestras, lembraram de mim e voltaram ao tema. Mas, Roberto, aquela coisa que você falou de maturidade de gestão, eu digo, é isso. Você está vendo agora o mundo mudou de uma hora para outra, o cenário mudou de uma hora para outra, e você está vendo o seguinte, você não estava preparado, a sua gestão não era madura. Você não tinha processos definidos, a sua gestão de pessoas muito a desejar, a sua tecnologia subutilizada, aquém do potencial que você tem. E a estratégia na gaveta, muitas e muitas vezes. Faz o planejamento estratégico, março, abril, ele já estava na gaveta quando veio a pandemia. Mas de uma hora para outra, aquela estratégia não serve mais, eu preciso reformular. De uma hora para outra, eu preciso repensar meus processos, porque muda o cenário, eu preciso enxergar minhas pessoas no nível de segurança, no nível de proximidade, eu preciso trabalhar motivação. E aí, qual é o grande aprendizado de tudo isso? As organizações de saúde, ficou claro o baixo nível de maturidade de gestão que elas tinham. Ficou claro o baixo nível de práticas, métodos de gestão que era utilizado na maioria das instituições.
nós vemos um conjunto grande de instituições que era o modelo de gestão, era o modelo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai levando, vai empurrando, apagando os incêndios, apagando tudo, resolvendo o problema. No final do dia, enxugou gelo o dia todo, sai morto e no outro dia começa tudo de novo. Acho que ficou claro que não dá mais. E não dá mais significa que nós temos 4.200 hospitais privados que precisam se transformar no Brasil. Ficou claro que nós temos milhares de operadoras de saúde que precisam se transformar no Brasil. Ficou claro que nós temos milhares de clínicas que precisam se transformar no Brasil. Ficou claro que centenas de milhares de consultórios precisam começar a incorporar gestão no seu dia a dia, mesmo que só tenha uma secretária. Do consultório de uma secretária ao hospital de 1.000 leitos, eu acho que o grande aprendizado da pandemia é que todos precisam aumentar a maturidade de gestão. Seus resultados foram fortemente comprometidos pelo nível de gestão que é praticado. E o que está saindo desse processo da pandemia, Fábio, é um setor diferente. É um setor que está sofrendo uma competição muito mais forte. Você viu agora aí a SAMI, do Vitor Acetono, uma startup, recebeu 86 milhões. A Alice, algum tempo atrás, numa rodada de investimento, recebeu, sei lá, 20, 30 milhões. Você vê a Que Saúde, do Júnior, que é fundador da Qualicorp, 125 milhões de investimento. São empresas que estão vindo sem legado, sem passado, numa pegada de startup para transformar esse negócio chamado saúde. E todas essas instituições que estão aí, seja o consultório, seja a clínica, seja o hospital, seja a operadora de saúde, elas estão vivendo um mundo agora de telemedicina, um mundo de telelaudos, um mundo de teletudo, um mundo de cliente digital. E aí, junta as duas coisas. Elas precisam urgentemente aumentar o nível de maturidade de gestão, melhorar, transformar as suas práticas de gestão. E você quer uma oportunidade maior do que essa? Milhares de instituições precisando se transformar? Não, eu não consigo enxergar em nenhum outro setor da sociedade uma oportunidade deste tamanho. Não, tento, mas não consigo. Para mim, hoje, saúde é a bola da vez em absolutamente tudo que nós podemos olhar de oportunidades e de perspectiva de crescimento e perspectiva de transformação. Você fez uma avaliação do cenário, né, as transformações, as oportunidades, as dificuldades que a pandemia acabou trazendo para a saúde. Mas, assim, o que você considera que a pandemia trouxe, ou transformou, ou mudou, para a gestão dos hospitais na saúde? Excelente pergunta. Eu acho o seguinte... Esse momento de pandemia, ele deixou claro as falhas que estavam escondidas e conseguiam passar despercebidas. Todo mundo fingia que não via. Sabia que existia, mas fingia que não via. E era confortável esse processo. Por quê? Porque até março, passado remoto, fevereiro de 2020, nós tínhamos um cenário de grande estabilidade. Você já sabia mais ou menos quanto ia produzir, já sabia mais ou menos quanto ia faturar, já sabia mais ou menos qual era o perfil de cliente que você ia atender. Não tinha, as mudanças eram lentas, o mundo era estável, e ali não vai levando. Não vai levando, é fácil você esconder as suas deficiências. De uma hora para outra, virou a chave geral. O mundo se transforma. As tecnologias chegam, o mundo físico para, se bem que dentro dos hospitais, dentro de uma parte grande dos hospitais não parou, mas o mundo físico para, a tecnologia começa a avançar, muda o perfil do cliente, e aí as organizações têm aquele choque, algumas com sobredemanda, outras com subdemanda, para tudo, problema de caixa, problema financeiro, gerenciamento, pessoas, segurança. E aí, faz o quê? É gestão. E muitas organizações não souberam responder a isso a tempo. E outras ainda estão até hoje buscando formas de responder a isso. Mas independente de como foi a resposta, eu acho que quase todas, eu não vou usar o termo todas porque é muito forte, mas quase todas entenderam o seguinte: eu preciso atualizar meus processos de gestão. Por quê? Porque o mundo mudou, o cliente mudou.
Então, quando você olha para dentro dos hospitais hoje, o que você vê é uma perspectiva diferente. E ainda tem, por incrível que pareça, muita gente, muitos gestores, muita alta gestão, que ainda está acreditando que vai ser possível voltar àquele mundo que já passou. Mas você tem um número grande de organizações que já estão buscando trilhar um novo caminho para construir um 2021 de uma forma diferente, de uma forma em que ela evolua seus processos. E as que ainda não começaram, é só uma questão de tempo, porque elas vão ficar para trás quando nós olhamos o movimento. Veja, toda semana, Redditor, Apivida, Notre Dame compram alguém. E isso está avançando numa concorrência. E olha, as operadoras digitais, elas ainda estão muito concentradas em São Paulo, Rio e Minas. Na verdade, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Quando isso começar a expandir, vai expandir muito rapidamente, porque esse é um conceito de cuidado que tem uma outra pegada. Você vai ter uma transformação geral na relação. Você já tem uma transformação na relação do cliente com o prestador. Você vai ter uma mudança na relação da operadora com o prestador. A consolidação está mudando esse jogo de um lado e as operadoras digitais estão vindo mudando esse jogo de outro. E a resposta para isso é o seguinte, a gestão, a mesma medicina do século XXI que a gente praticava em fevereiro, a gente continua praticando hoje. A medicina não parou no tempo. O que parou no tempo foi a gestão dessas instituições. E isso precisa mais do que nunca acelerar, e eu acho que essa pandemia deixou isso claro. Sabe aquela história assim, mamãe, o rei tá nu? Lembra dessa parábola? Eu acho que ficou claro que o rei tá nu, e não adianta mais fingir que aqueles alfaiates que estavam vendendo para o rei aquela coisa que só eles enxergavam, e a criança olhou e disse, o rei tá nu. Eu acho que a grande sensação que nós temos hoje na saúde, principalmente no aspecto de gestão de grande parte das nossas organizações, é o rei tá nu. E como os profissionais que estão aí nessa área, no mercado, podem aproveitar essa oportunidade, né, atrelada a esse cenário atual? Aí, Fábio, a pergunta a fazer, eu vou responder a sua pergunta com uma pergunta e desenvolver a partir dela. A pergunta é o seguinte, o que é que essas organizações precisam? O que é que essas organizações vão buscar no mercado? O que é que esses hospitais, qual é o perfil do profissional que eles vão buscar? Uns já estão buscando, outros resistindo, mas não tem jeito, todos vão passar por esse processo. É um profissional que saiba fazer gestão, que saiba elaborar uma estratégia, que tenha liderança, que saiba a diferença entre liderança e chefia. É um profissional que não fique passando o dia todo apagando incêndio e no final do dia se achando gestor. É um profissional que saiba gerir pessoas. É um profissional que entenda de processos e saiba estruturar melhor os seus processos. É um profissional que entenda de tecnologia. Não precisa ser um especialista em tecnologia, mas o suficiente para melhorar, para entender quais tecnologias ele pode utilizar para melhorar o resultado de sua equipe. É um profissional que saiba formar times. E tudo isso é a base da gestão, tudo isso é a base da maturidade de gestão. É um profissional que tenha o cinto do Batman de ferramentas de gestão para usar a melhor a cada momento. Então, eu acho que mais do que nunca, os hospitais que estão dentro das organizações de saúde, porque eu não canso de falar, a maior oportunidade, ou as maiores oportunidades vão aparecer na instituição que você já trabalha hoje. Mudar de emprego, mudar de organização, mudar de instituição sempre vai ser uma opção. Você pode querer ir para uma cidade maior, você pode querer ir para um hospital maior, você pode querer ir de uma clínica para um hospital, você pode querer ir para uma instituição maior. Sempre essa opção vai existir, sempre essa opção vai ser uma carta que você tem. Mas as maiores oportunidades vão estar aí na sua organização. Por quê? Porque ela vai precisar se transformar e você já conhece a sua organização. Você já sabe onde mexer, como mexer, você tem a relação com as pessoas. Você pode pular na frente se você desenvolver o método, se você tiver o método para fazer isso. Se você conseguir se preparar para
ter as ferramentas que a sua organização precisa, e qualquer organização vai precisar, inclusive a sua, você vai se destacar muito e muitas oportunidades vão surgir na sua frente. Mas não é para ser o profissional que você foi até hoje, até fevereiro, fazendo a mesma coisa, apagando incêndio. Se essa é a sua realidade, você está remando para trás. Começa a olhar para frente e começa a remar para frente, começa a construir o futuro. E uma questão importante na construção do seu futuro como pessoa, como profissional, é saber o seguinte: onde você quer chegar? Qual o seu plano? O que você quer alcançar? Qual a sua aspiração? Qual o seu plano de carreira? Qual o seu plano de vida? Qual o seu projeto pessoal? Porque isso, saber a resposta para essa pergunta, ou para esse conjunto de perguntas, vai te dar a força necessária para fazer o movimento para que você possa alcançar seus sonhos, seus projetos. Então, quando você pensa em oportunidade, pense no conjunto de oportunidades que vai surgir no seu hospital. E a pergunta é: você está preparado? Você está preparada? Você é o perfil de gestor que a sua organização precisa? É isso que nós temos que começar a olhar cada vez mais e mais do que nunca. Você falou aí, você está preparado. Como é que a gente pode dizer aos nossos ouvintes como é que ele vai perceber, como é que ele sabe se está preparado para esses novos desafios, para essas novas oportunidades, mesmo que dentro do hospital onde eles trabalham? Como é que eles estão preparados? Eu acho, Fábio, que tem um indicador que é infalível e as pessoas se enganam quando olham para esse indicador. Pare, faça uma reflexão. Se você perdesse o seu emprego hoje, seu chefe chegou e lhe demitiu. Você teria facilidade com as habilidades que você tem para se reposicionar numa posição igual ou superior à que você está hoje? Acho que esse é um indicador infalível. Tá? Aí você já começa a acender a luz verde, amarela ou vermelha. A partir daí, você se pergunta: se maturidade de gestão envolve estratégia, governança, tecnologia, processos e pessoas, como está o seu nível de conhecimento dos métodos que suportam essas áreas? Você sabe estruturar bem os seus processos? Os seus processos estão bem estruturados? Você sabe olhar não para a atividade, mas para o processo e entender ele como uma cadeia de atividades que pode e deve ser melhorada, buscando eficiência? Você conhece o suficiente das tecnologias que estão sendo colocadas disponíveis para você utilizar no hospital e mais um conjunto que está aí disponível fora que você pode utilizar para melhorar o seu resultado? Você sabe liderar, gerir pessoas? Ou você ainda é um líder chicote? Ou você é um líder que não consegue movimentar e não consegue criar objetivos compartilhados? Você sabe definir a estratégia do seu grupo, da sua equipe, do seu time, da sua vida? Eu acho que essas são as perguntas que a gente precisa se fazer, mas se fazer de uma forma muito crítica. Porque o mercado, quando nos faz essa pergunta, ele nos faz de forma muito crítica. Então, não olhe para o que você foi ou o que você é na sua instituição hoje. Olhe para o que o mercado está demandando. E a sua instituição, ela está no mercado e mais cedo ou mais tarde ela vai passar por esse choque. E se ainda não está passando, corra para se preparar. Eu costumo dizer o seguinte: nós precisamos mais do que nunca formar gestores extraordinários da saúde. E formar gestores extraordinários envolve 3 elementos. Envolve planejamento de carreira, você saber onde você quer chegar, no seu plano pessoal e no seu plano profissional. Envolve métodos, você dominar, ter domínio de técnicas, domínio de metodologias, domínio de métodos. E envolve resultado. Resultado pessoal, resultado profissional, foco em resultado na sua organização. Foco em bater meta, foco em entregar objetivos que você formulou lá nos métodos quando você falou de estratégia, quando você pensou a sua estratégia. Então, um profissional, ele precisa se preparar para se tornar um gestor extraordinário, para ser esse profissional que o mercado precisa. Primeiro, sabendo onde quer chegar. Segundo,
dominando os métodos necessários para isso. Estratégia, processos, pessoas, tecnologia. E foco em resultado, foco em entregar, foco em bater meta. É esse profissional que o mercado quer. Se eu estivesse assim do outro lado, eu ia te perguntar qual é o desafio? Qual é o desafio que hoje esses profissionais devem... Qual se eu fosse assim pensar, qual é o grande desafio para aproveitar essas oportunidades? Olha, a nossa turma da saúde ela é uma turma meio conservadora, mas eu vou usar uma expressão agora que nós usamos muito na tecnologia. Eu vou pedir licença a todos vocês para usar. O maior desafio é o TBC. Tire a bunda da cadeira. Saia da zona de conforto. Zona de conforto custa. Custa e custa caro. Você só percebe o preço dela, às vezes, 5, 10, 15 anos depois. Então, eu acho que o grande desafio, nós temos um setor, Fábio, de pessoas ultra qualificadas. Nós temos um setor, você vê a média dos nossos alunos, dos nossos cursos de formação, é assim, mais de 85%, mais de 80% das pessoas têm pelo menos uma pós-graduação. Mais de 50% dos nossos alunos têm pelo menos 2 pós-graduações. Então, o setor ultra qualificado, não é, o desafio aqui não é se qualifique, o desafio aqui é se requalifique. O desafio aqui é desenvolva novas habilidades, porque apenas habilidades técnicas não são mais suficientes para sustentar uma carreira de sucesso na saúde, pelo menos não nas áreas de gestão. Nas áreas técnicas continuam sendo, mas nas áreas de gestão, que é onde está a grande oportunidade. As grandes oportunidades vão estar nas áreas de gestão. Por quê? Porque a medicina, a assistência, ela já é século XXI. O que é século XIX é a gestão. Então, qual é o desafio? O desafio é sair da zona de conforto. O desafio é olhe para o mercado. O desafio é comece a se questionar se você tem espaço no hospital da frente. Se você tem espaço, pense o seguinte, você tem espaço numa grande rede? Não que você queira ir para uma grande rede, mas é uma referência interessante você olhar para essa grande rede e dizer, eu tenho espaço lá? Eu teria espaço na minha função lá? Seja na Apvida, na Notre Dame, na Rede D'Or, na Amil, na Mater Dei, na Rede Ímpar? Eu teria espaço lá? Eu teria uma perspectiva forte de crescimento nessas redes? Porque o padrão que vai para todas as organizações é esse padrão que as grandes redes já estão implantando. Então, eu acho que o desafio é ajustar a sua qualificação, mas não uma qualificação focada em teoria, uma qualificação focada em prática, focada em resultado, focada em fazer, focada em entregar. E isso é uma mudança de modelo mental, porque todo mundo acha que entrega, e eu não tenho dúvida que entrega. Esse é um ponto, eu não tenho dúvida que entrega. Mas entrega o quê? Entregar incêndio, apagar incêndio o dia todo, entregar atividade o dia todo, entregar, resolver problema o dia todo. É essa entrega que a sua organização, que a sua área, que a sua carreira precisa? Aí é que eu tenho dúvida. Eu acho que esse ponto de apagar incêndio ele sempre volta nas nossas conversas, porque acaba sendo bem cotidiano daquilo que a gente convive, né? Porque a gente às vezes vê as pessoas assim muito desgastadas, mas ela nunca consegue nem dizer assim, deixa eu apagar um pouco do incêndio aqui e me organizar para seguir em frente e para ir diminuindo aí essa chama, e aí acaba não acontecendo. Mas tem um ponto aqui que questionam existem oportunidades, existem desafios. E qual o risco hoje, né? Porque é um ponto que a gente está com perspectivas e todo mundo com muita dúvida de quem trabalha hoje na área da gestão em hospitais, na área da saúde. Quais são os riscos que existem? Fábio, o maior risco é ficar parado. Esse é o maior risco de todos, tá? Se você ficar parado, o mundo vem girando e vai passar por cima de você. É só você olhar os gestores extraordinários que, no nosso espaço Gestor Extraordinário, a gente vem trazendo nossos alunos para contar seus cases. Você vai ver pessoas que saíram da sua zona de conforto, pessoas que estão, e assim, cada vez que eu estou gravando esses programas, eu fico mais animado com o que eu estou vendo com essas pessoas. Assim, elas saíram
da sua zona de conforto, elas se movimentaram, elas estão buscando mais, elas estão buscando crescer. Eu acho que o grande risco nesse momento é ficar parado, é achar que o mundo vai voltar a ser como era, é o saudosismo, porque isso imobiliza, isso faz com que você não tenha ação, não tenha reação, com que você não evolua. E nós precisamos evoluir, nós precisamos adquirir novos conhecimentos, adquirir novas habilidades. Por quê? Porque o mercado mudou. O que se entendia como gestão até fevereiro de 2020, dentro das organizações de saúde, é completamente diferente do que se entende como gestão hoje. A dificuldade que essas organizações passaram nesse período, se elas não aprenderam nada, elas vão passar dificuldades muito maiores ainda nos próximos anos, porque assim, elas vão ficar muito para trás. Assim, e mercado é uma coisa que mercado não tem pena de ninguém. Mercado simplesmente fecha. Mercado simplesmente passa por cima. E aí você olha, e aí você vê o seguinte, quer dizer, você está numa organização que precisa se modernizar, que precisa, e você é o profissional, você que está aí dentro, você tem que olhar para o seu lado e dizer o seguinte, eu sou o profissional que vou fazer isso, é minha responsabilidade. Ah, mas a organização não quer. Não tem problema, faça na sua área, irradie. Conheço o caso do Vitor, ele começou sozinho, o Vitor Almeida, na organização dele, e ele já está irradiando essas práticas de gestão para a organização inteira. Conheço o caso do Rodrigo Leite, um médico que começou a se envolver com gestão sem saber nada de gestão e foi se desenvolvendo. Hoje dá aula de gestão para consultórios, hoje está com a gente no GE Saúde para você e passou pelos nossos programas de formação. Conheço os diversos casos que estão aí no espaço gestor extraordinário, porque você vai ver o seguinte, ficar parado é o grande risco. O mundo vai passar por cima de você. Então, se movimenta. E qual é a referência? Olha para as grandes redes e começa a se perguntar o seguinte, eu teria lugar nessa grande rede? Com a minha formação, com a minha experiência, com o meu conhecimento atual? Porque elas é que vão definir o padrão. E não é porque elas vão definir o padrão porque são grandes, não. É porque elas já entenderam que o padrão da saúde é o mesmo padrão da indústria, é o mesmo padrão dos bancos, é o mesmo padrão do comércio, é o mesmo padrão de funcionamento de todos os outros setores da economia, mas entregando um serviço diferente. Afinal, a indústria é diferente do comércio, que é diferente do banco, que é diferente da saúde, que é diferente do varejo, que é diferente do agronegócio. Cada setor tem sua particularidade, mas todos eles precisam trabalhar fortemente com gestão. Todos eles precisam estar suportados e ancorados fortemente na maturidade de gestão. E acho que é uma pergunta que é importante fazer. Você fala de oportunidades e você acha quando essas oportunidades vão começar a surgir na área da saúde para aqueles, né, com essa mudança, com a oportunidade de melhorias, de evolução? Você acha que isso tem, dentro daquilo que se analisa, existe um quando isso começa? Fábio, esse quando é hoje, já começou. Já começou. E vai acelerar muito em 2021. Mas muito, porque as organizações agora, eu tenho sentido, e todas as organizações que nós estamos trabalhando e fazendo, ajudando elas a fazer o planejamento, elas estão naquela fase assim, de respirar pós-pandemia para acelerar muito forte. Você tem visto isso nos nossos trabalhos. Então, o que acontece? Essa aceleração muito forte, elas já estão fazendo essa transformação, elas já estão buscando profissionais com uma característica muito mais de saber fazer gestão e estão se arrependendo fortemente quando não estão considerando isso, porque elas desejam uma coisa, quando o processo de seleção traz um profissional que não encaixa, fica claro na mesma hora. Então, a oportunidade é hoje. E 2021, ele é o ano que vai abrir o maior círculo de oportunidades na saúde de todos os tempos. E essas oportunidades estarão 99% nas áreas de gestão. E elas valem para consultórios, para clínicas, mas principalmente para hospitais, que é onde está o grosso do trabalho de gestão na saúde, é onde está o grosso dos gestores, é onde está o grosso das oportunidades. Então, se você quer começar a se preparar hoje, eu lhe diria o seguinte, não corra mais, porque correr, eu te diria, até 3 meses atrás, 4 meses atrás. Hoje eu digo voe e avance na sua preparação, por quê? Porque
O mercado, ele hoje já está ávido por profissionais que queiram fazer gestão. E você vai precisar de um ambiente para experimentar e um ambiente para praticar. E nenhum ambiente é melhor para você praticar do que o local onde você está, do que a equipe que você já tem, do que o emprego que você tem hoje. Você vai praticar, você vai aprender, você vai praticar e você vai ajudar muito a sua organização. E se fizer do jeito certo, como eu oriento nos meus cursos, você vai se projetar muito. E quem sabe um dia você não vem para cá para estar conosco no Espaço Gestor Extraordinário para contar o case que você desenvolveu, que você quer compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência com a nossa rede, com as pessoas que nos assistem. Eu, na verdade, te conhecendo como eu conheço, eu já sei qual é a resposta, até pelo que você falou. Mas eu acho que é importante a gente colocar. Na verdade, você acha que as oportunidades que existem são maiores do que os riscos que existem? Até porque o risco você já disse o que é, então eu já imagino como será a resposta. Fábio, a gente trabalha junto há muitos anos e você sabe que eu tenho uma regra. Para tudo na minha vida, eu faço duas perguntas. Se tudo der certo, o que é que eu ganho? Se tudo der errado, o que é que eu perco? Tá certo? Nós estamos num momento que, se tudo der certo, o profissional que se preparou, o profissional que tiver a habilidade, os conhecimentos, a competência necessária, ele encontra o nirvana profissional, um caminho de crescimento sem limite. Se tudo der errado, ele perde o emprego e não se reposiciona tão facilmente, e pelo menos em nenhuma organização boa que esteja se transformando. Então, os riscos são muito grandes. E as oportunidades são maior ainda. E a alavanca que resolve o risco e aciona a oportunidade é a mesma. Exatamente a mesma. Então, com a mesma alavanca, eu reduzo o meu risco e acelero a minha oportunidade. Então, eu vejo hoje que a grande oportunidade que existe na saúde, hoje, é a saúde precisa de gestores extraordinários. A saúde precisa de profissionais que vão para dentro das instituições, mas não é para fazer mais do mesmo, para botar a barriga no balcão e ficar ali administrando o dia a dia, a firulinha ali do dia a dia, aquela coisinha do dia a dia. Não, a saúde precisa de profissionais que saibam fazer uma estratégia, que saibam pegar uma equipe e transformar num time, desenvolver objetivos compartilhados, monitorar, desenvolver indicadores, trabalhar com tecnologia, rever os processos, que saiba trabalhar com gente, que saiba motivar, que saiba engajar, que saiba levar as pessoas a se tornarem um time. É esse profissional que precisa. E se você se forma e ainda dá tempo de você se formar e aproveitar essas melhores oportunidades, se você desenvolve essas habilidades, pode ter a mais absoluta convicção. Você vai reduzir o seu risco e você vai abrir um mundo de oportunidades na sua frente. Agora, para fazer isso, você vai ter que ter história, você vai ter que ter case, você vai ter que mostrar o que você tem. Por quê? Porque aquela história de que eu tenho 30 anos na minha função, acabou. Aquele mundo que você passou os 30 anos não é o mundo que vem para frente. Então comece hoje a praticar. Praticar gestão na sua organização, no seu emprego, no seu trabalho, no seu dia a dia. Porque com isso você vai reduzir o risco e vai alavancar e abrir um mundo de oportunidades na sua frente. Qual a mensagem que você deixaria para aquele profissional que busca, né, um crescimento acelerado na sua carreira? O que é que você diria? O que é que você orientaria? Vários caminhos levam a Roma. Mas a primeira coisa é você saber qual é sua Roma. Então, você colocou um profissional que quer acelerar a sua carreira. E tem um vídeo no curso que eu pergunto o seguinte: acelerar para onde? Eu tenho que saber o que é que eu quero acelerar. Não adianta eu entrar no meu carro aqui e dizer assim, eu vou acelerar para chegar aonde? Eu quero chegar mais rápido onde? Senão tem um muro ali na minha frente. Então, primeira coisa, faça um bom planejamento de carreira. Tá? Se você não consegue fazer um bom, faça um ruim. Um ruim é melhor que nenhum. Um primeiro é melhor, um feito é melhor que perfeito. Então, defina, pega um papel e escreva quais são as minhas aspirações, o que eu quero ter, o que eu quero chegar, qual é o profissional que eu quero ser,
qual é a pessoa que eu quero ser, o que é que eu aspiro na minha vida. Tá? E coloque tudo, coloque aspirações de reconhecimento, coloque aspirações filosóficas, coloque aspirações de conhecimento, coloque aspirações materiais, coloque aspirações que você tem para sua família. Coloque tudo. Liste. Isso aí já vai dar um norte. Ah, Roberto, é assim que se faz um plano de carreira? Não, mas ter essa lista vai ser melhor do que nada. Já vai ser um ponto para lhe orientar. Tá? A partir daí, depois dessa lista, você vai fazer o seguinte, tá? Priorize e comece a identificar o seguinte, o que é que eu preciso ter em relação a conhecimentos, habilidades e relacionamento para alcançar onde eu quero chegar. Então, você já tem um esboço de caminho e você começou. Depois você precisa desenvolver métodos. Gestão é método. Gestão não é empirismo. Gestão não é... As pessoas confundem administração do dia a dia com gestão. São duas coisas diferentes. Por isso que eu digo, apagar fogo não é gestão e administrar o dia a dia não é gestão. Gestão envolve planejamento, envolve metas, objetivos, olhar para frente, gestão de pessoas, liderança, processos, tecnologia. Gestão é mais amplo. São as ferramentas que você vai utilizar para entregar e para chegar nos resultados profissionais e pessoais para a sua vida que você traçou lá no seu plano de carreira. Então é importante desenvolver um método. E o terceiro ponto é foco em resultado. Tá? Foco em resultado em tudo que você vai fazer. Afinal de contas, a sua lista de desejos, ela é um resultado a ser alcançado. O seu sucesso profissional é um resultado a ser alcançado. O resultado da sua equipe é um resultado a ser alcançado. O resultado que você precisa entregar todo dia é um resultado a ser alcançado. E como fazer isso? Existem muitos caminhos. Como eu disse, muitos caminhos levam a Roma. Mas eu tenho uma proposição. Eu desenvolvi um método, depois de treinar centenas de gestores no Brasil inteiro, nos últimos 20 anos, tá? Nos últimos 10 na saúde, treinando pessoas, formando equipes, na minha experiência, eu desenvolvi um método, chama-se GPS Gestor Extraordinário da Saúde. Esse GPS é um método com 10 passos para acelerar o seu desenvolvimento profissional. Então, o que efetivamente eu recomendo é desenvolva, escolha um. Roberto, eu não gostei, eu não gosto do seu método. Tá bom, não tem problema, escolha o método B, o método C, o método D, não tem problema. Mas escolha um método, foque nele e desenvolva sua carreira, desenvolva o seu foco em resultado, desenvolva o seu crescimento profissional. Porque a partir daí você vai poder dizer, eu já sei onde eu quero chegar, eu sei o caminho e eu posso acelerar este caminho, acelerar este desenvolvimento. E aí você vai entender claramente que você vai se tornar um gestor mais maduro, você vai contribuir com a maturidade de gestão da sua organização, da sua instituição, e as oportunidades vão surgir, você vai ter, logo de cara, a oportunidade mais direta que a gente tem é reconhecimento é a primeira e aumento de salário é a segunda. Porque, pessoal, nós precisamos de dinheiro, nós gostamos de dinheiro, tudo que você quer comprar precisa e não tenha vergonha, tá certo? Diga, eu quero crescer, eu quero aumentar meus resultados financeiros e é isso que vai te motivar. Essa ambição positiva a partir da entrega de resultados, ela vai fazer com que você se torne um profissional ou uma profissional cada vez melhor para entregar resultados. Eu acho que hoje, então, a gente tem aí uma ideia, alguns caminhos a seguir para conseguir alcançar algumas realizações profissionais, né? E aqui que você fala, definido qual sua Roma, você consegue chegar e você tem aí algumas orientações, temos várias oportunidades. Eu acho que a perspectiva que a gente vê aí pela frente é muito boa. Agora, como você diz, não dá para ficar sentado esperando. Então, acho que é a mensagem de hoje. Pois é, Fábio, a mensagem de hoje é saia do marasmo, tire a bunda da cadeira, se movimente, entenda, olhe para fora, não olhe só para dentro de onde você está. E comece já a se preparar. Nós estamos frente ao maior ciclo de oportunidades da história da saúde, está se abrindo à sua frente. E eu quero muito que você seja o profissional ou a profissional que vai estar preparado para aproveitar essas oportunidades, alcançar seus sonhos pessoais, seus projetos e ter sólidos aumentos dos seus ganhos financeiros. Afinal de contas, é para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós vivemos, para proporcionar o melhor para a nossa família, para proporcionar o melhor para a nossa vida. Então, fica a dica. 2021, começa o ciclo de grandes oportunidades, ficar parado é o maior risco que você tem na vida, desenvolva técnicas, habilidades e conhecimentos de gestão. Mas não só teoria.
prática. Pratique, vá para o campo de batalha e efetivamente entregue resultado e se torne um gestor extraordinário, uma gestora extraordinária da saúde. Obrigada a todos. Muito obrigado a cada um de vocês. Um beijo no coração e nos encontramos de novo quando, Fábio? No próximo podcast.